Olá, manteigados! Hoje começou março, começou o mês das mulheres, então a gente está vai fazer o mês todo entrevistando pessoas muito legais que tem a ver, que são mulheres fortes, que a gente conhece, que a gente admira. Você sabe que a terapia ocupacional, a gente vai encontrar a Evelyn Van Schaik, que tem uma parceria comigo, e a gente vai falar sobre isso. Vamos lá? Estou aqui com a minha parceira do projeto, a Evelyn Van Schaik, que é terapeuta ocupacional. Então conta um pouco, porque a maioria das pessoas não sabe muito bem o que é. Então fala pra gente, explica o que seria a terapia ocupacional. Bom, a terapia ocupacional é uma profissão na área da saúde. Eu costumo introduzir esse assunto dizendo para as pessoas pensarem nas coisas que elas fazem no dia a dia, né? Então, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele é recheado de coisas que fazemos, né? Então, a gente acorda de manhã, a gente faz uma série de coisas, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, e aí, de acordo aí com a cultura do local, com a sociedade em que a gente vive, com o nosso núcleo familiar, com as pessoas com quem a gente convive, a gente vai elegendo algumas ocupações, algumas atividades cotidianas que a gente se engaja. Então, a terapia ocupacional, a gente pensa a partir do cotidiano, né? A partir do dia a dia das pessoas. Você analisa o seu cliente antes, né? Isso. Então, a gente pensa a partir do cotidiano e a partir dessas atividades, a partir desse cotidiano, a gente vai pensando se há algo que acaba deixando aquele sujeito fora da participação dessas atividades. Então, por qualquer ordem, seja de ordem orgânica, por alguma deficiência física, intelectual, ou alguma questão de saúde mental, ou então alguma questão no desenvolvimento, se a gente for pensar em crianças, né, que acabem afastando esses sujeitos, independente se é uma criança pequena, ou se é um adulto, ou se é um idoso, ou se é um adolescente, que acabam afastando esses sujeitos de atividades cotidianas do dia a dia. Que o trabalho que você faz, você coloca eles de novo na sociedade ou não é essa a ideia? O objetivo central da terapia ocupacional, se a gente for pensar lá na frente, a gente prima pela inclusão social, né? Então, que as pessoas tenham participações efetivas no seu dia a dia, independente da condição que eles tenham. Essa participação, ela pode ter um pouco mais de dependência de outras pessoas, né? Afinal, enfim, somos todos interligados, mais ou menos. Ou pode ser uma participação um pouco mais independente, mas a questão é que a gente trabalha objetivando a participação e a autonomia desses sujeitos. Então, que eles possam fazer escolhas, que eles possam comunicar o que eles sentem e que eles possam criar e ser protagonistas das suas próprias histórias, né? No que nosso eles possam projeto, escolher, exato. Eu vejo muito isso mesmo, é verdade. E que a participação seja cada vez mais efetiva. E como é que você faz pra ligar, né? Porque eu vi que o TO, ele pega a família, ele vê a base da família, ele vê os profissionais em volta que vão ajudar essa pessoa e você faz uma análise dela. Como é que você faz essa coxa de retalho para botar todo mundo junto? Porque é muita coisa, né? Eu acho que essa metáfora da coxa de retalhos, ela é bem legal, assim, porque na verdade é um pouco do que a gente vai fazendo no nosso trabalho enquanto terapeuta ocupacional. Eu acredito muito nisso, né? A gente vai construindo junto com o sujeito uma trama aí que ajude ele nessa participação cotidiana. E incluir a família, incluir os outros profissionais, incluir pessoas de fora, então parcerias de fora, como é o seu caso, como é o caso de professores de dança com quem eu tenho contato, enfim. E aí as possibilidades são infinitas, porque depende de cada sujeito, né, e do desejo de cada sujeito, o que a gente vai chamar, ou quem que a gente vai sugerir, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar mais amplo, que a gente olhe para fora da nossa clínica, né?
porque a nossa clínica ela é ampliada, na verdade. A gente olha não só para o que está dentro, mas também para todo o entorno e para tudo que está fora. Tudo com o que o sujeito se relaciona, todas as atividades que ele faz, todas as pessoas, né? Isso, todas as pessoas que ele se relaciona, se essas pessoas, elas, como que essas pessoas percebem aquele sujeito, se percebem ele como um sujeito que tem direitos, que pode participar sim, que seja autônomo, ou se, poxa, acham que aquele sujeito não serve pra nada, só dá problema, só dá trabalho. Então, até essa relação é importante da gente ir enxergando, né? E você também vai mostrando, né? Você vai mostrando na própria família do cliente ou em volta do paciente, dependendo do que for, né? Dependendo da relação. A gente vai tentando fazer uma construção, né, com os familiares e com as pessoas com quem a gente vai convivendo, atendendo determinada pessoa, mas são dinâmicas que nem sempre são possíveis de mudar. Então a gente vai trabalhando com a nossa relação e com o que a gente tem ali, e à medida que a gente vai sentindo que é possível de extravasar, né, essa relação terapêutica entre o terapeuta ocupacional, o paciente e a atividade, que a gente pode começar a colocar outras pessoas, que a gente pode começar a tentar promover transformações fora, aí esse é o grande... É a grande questão, assim, né? Porque as pessoas começam a ver o sujeito que você está atendendo de um outro jeito. Então tem uma mudança de olhar. Mas nem sempre essa mudança de olhar é tão fácil. E nem sempre é possível de, sei lá, faz uma entrevista inicial, faz lá um mapeamento do cotidiano do sujeito, o que ele gostaria de fazer, quais são os desejos, quais são os gostos, enfim. E aí chegar, então, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não é protocolar nesse sentido. É uma coisa que tem que ser muito construída e que tem que ser muito costurada. Porque, enfim, a gente está falando de um sujeito, a gente está falando de uma rotina, a gente está falando de um cotidiano, a gente está falando de uma família, de uma dinâmica. Das limitações, e daí você tem que vencer várias coisinhas. Isso, e aí precisa ir organizando de modo que o trabalho não seja também aversivo para as pessoas que não estão ali dentro, né? Você tem que incluir também as pessoas. Sim, mas é isso, assim, conforme vai sendo possível. Não que tenha um protocolo, veio conversar comigo e aí eu vou falar isso pra família, aquilo. É meio orgânico, o negócio vai indo. É dinâmico, eu diria. É dinâmico. Então, é isso. Tem casos que as famílias acabam ficando mais próximas, tem casos que as famílias acabam ficando um pouco mais distantes, e tá tudo bem. Vai de acordo com cada família e com cada demanda. Como é que você quis ser terapeuta ocupacional? Como surgiu isso na sua vida? Eu acho que foi a terapia ocupacional que me escolheu. Por quê? Como é que foi? Porque, tava, tentando escolher o que eu faria de faculdade, minha mãe tem uma escola, e aí eu fiz um ano de pedagogia, mas não era bem o que eu queria. Aí eu pensei em fazer psicologia, mas acho que dentro da psico tem uma questão bastante da fala e das questões internas, e eu queria algo mais prático, mais do fazer mesmo. Você queria algo de mão na massa. Só escutar. Olha. Não que é isso, psicólogos também podem fazer. Mas você tem muita base, né? Também podem ter um olhar para essa questão dos afazeres cotidianos, mas eu acho que o olhar que a terapia ocupacional tem para a atividade, para o cotidiano e para as dinâmicas que vão sendo estabelecidas nos fazeres é um olhar muito singular. Então eu comecei a pesquisar a respeito e aí olhei a grade horária e falei, é isso que eu quero fazer. Passei um dia com uma TO na cidade que eu nasci e aí foi. E aí gosto muito desde que eu comecei. O olho brilha, né? Você fala. E assim, a terapia ocupacional e a gastronomia, porque a gente tem um projeto juntas, né? Você me achou e a gente começou a trabalhar junto e deu super certo, assim. Mas fala qual é a ligação da terapia ocupacional com a gastronomia?
A comida, né? A comida, a questão da alimentação é uma atividade, é uma ocupação que é central, né? No cotidiano das pessoas. Ele inclui, né, gente? Ele inclui, ele tem uma base cultural forte, as pessoas geralmente falam de almoços e jantares e cafezinhos, trazendo pessoas, né, para esse discurso. Então a comida é algo que é muito elementar no cotidiano dos sujeitos. E dentro dessa atividade, vamos dizer, dentro dessa ocupação, né, do alimentar-se, tantas coisas são envolvidas, né, desde o profissional. É uma atividade que é super possível para a gente promover a participação social e para a gente promover a mudança de olhar, né, daquele que antes era passivo, que cozinhava, comia só o que vinha e que hoje dá conta, isso, dá conta de escolher um cardápio, dá conta de pensar onde vai comprar, se vai no mercado, se não vai, manejar o dinheiro, preparar algo para alguém e as pessoas comerem aquilo e, nossa, olha, ela faz coisas muito boas, ou ele faz coisas muito boas. Então é passar mesmo da passividade para atividade, para participação. Que é uma coisa que você faz meio, né, tudo assim, né, na terapia é uma coisa que é colocar essa galera pra fazer, né? Pra dar e pra fazer. Acho que essa é a grande coisa, assim, da teoria, colocar o povo pra fazer. E uma e vez fazer que tenha sentido, né? É isso, não adiantaria eu sugerir uma aula de culinária para alguém que nunca me trouxe, que gosta de cozinhar ou que curte comer, enfim. As coisas têm que ter sentido ali, né? Colocar as pessoas para fazer coisas que fazem sentido. Todas as coisas, né? Eu lembro que uma vez a gente tinha falado que assim, é trabalho de formiguinha, mas as formiguinhas quando a gente vê fazendo, não bom, né? É tão prazeroso. E agora, para finalizar, fala o que você acha da nossa parceria, assim, sincerão, assim. Eu acho que é uma parceria muito frutífera, eu acho que você possibilita muitas coisas, né, dentro dos atendimentos que a gente faz. Você é muito cuidadosa na escolha dos cardápios e dos modos de fazer, você é muito aberta, né, para aquilo que eu vou falando também, porque... mas nós duas, uma manda, a gente joga ping-pong, na verdade, isso. né? Então acho que essa disponibilidade, né, de ambas as partes, de aprender e de pensar junto, acho que isso é o que mais torna possível a parceria, porque de outro modo fica difícil, né, de fazer essa intersecção. Se você fechar, porque tem a pessoa, tem o paciente no meio com as vontades e os problemas em volta, né? E aí a gente precisa, enfim, adaptar algumas coisas, alguns processos, algumas coisas dá pra ser mais complexo, outras dá pra ser menos complexo. Isso daí eu sempre falo pra você, e agora? Não, curta, longa, e daí a gente vai organizando. E esse é o jeito, né, de singularizar o cuidado com as pessoas que a gente atende. Então a gente vai fazer, sei lá, uma torta. O jeito que a gente vai fazer torta com o fulano não é o mesmo jeito que a gente vai fazer a mesma torta com o ciclano. Porque a dinâmica que acontece entre essa atividade, entre o terapeuta, entre o paciente e você, né, a gente fala do quarto termo, é diferente. Então nunca vai ser a mesma coisa. Não dá pra gente dizer, vamos pôr aula de culinária pra todo mundo, vamos pôr tal coisa pra todo mundo. E daí tem que, né, fazer a coxinha de retalho de novo. Isso, exato. Então, Evelyn, muito obrigada. Até a tarde que a gente tem um projeto. E eu vou colocar todos os contatos da Evelyn aqui embaixo. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher